Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre transformação digital na vida dos pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com a doutora Caroline Canaã, cofundadora do EpiTalk, startup que produz soluções voltadas aos pacientes com epilepsia. Vamos falar agora sobre esse projeto voltado a melhorar o cuidado e o suporte aos pacientes, cuidadores e familiares que enfrentam desafios relacionados à epilepsia. Doutora, bem-vinda de volta. Obrigada, Edu. Muito obrigada. Doutora, eu queria começar essa segunda parte entendendo o que inspirou, e qual foi a sua motivação para transformar o acompanhamento de pacientes com epilepsia? Você, por acaso, tem alguma experiência pessoal ou profissional com epilepsia que a motivou a seguir esse caminho? Tenho. Eu sou uma paciente com epilepsia. Eu tenho epilepsia desde a infância. Entretanto, esse diagnóstico ele só foi feito na vida adulta, né? O que demonstra claramente essa dificuldade que a gente tem de concretizar o diagnóstico dos pacientes com epilepsia, o que pode levar a diversos problemas ao longo da vida. Então, eu passei a ter um tipo de epilepsia que se chama crises de ausência na infância, mas eu só compreendi que aquilo que eu tinha eram crises de ausência quando eu estava na graduação de medicina durante uma aula de neurologia, né? Como eu tinha essas crises de maneira intermitente, elas melhoravam e pioravam, e a crise de ausência ela não é uma manifestação motora, então as pessoas não veem nenhum movimento de cabeça, de braço, que seria o que normalmente se espera de um quadro com epilepsia, né? A ausência ela é só uma desconexão com a realidade. Meus familiares e meus amigos achavam que eu era apenas uma pessoa desatenta. Então, esse foi o motivo pelo qual passaram-se longos anos até que eu tivesse esse diagnóstico, né? Durante a faculdade, então, nessa disciplina de neurologia, eu compreendi que aquilo que eu tinha durante a infância e adolescência eram crises de ausência, mas dado que eu não estava tendo mais crises há algum tempo, eu deixei isso de lado e não cheguei a conversar com ninguém. Mas a epilepsia em um grande número de pessoas, ela é desencadeada por estresse, né? As crises, elas são desencadeadas por estresse. E quando eu estava no último ano da graduação, dado que é um ano muito estressante, eu voltei a ter essas crises e passei a tê-las muito frequente e num dado momento essas crises generalizaram e aí eu tive a crise tônico-clônico generalizada, que é a que as pessoas sabem identificar, né? Então, assim, movimentação de membros, salivação, enfim. E nesse momento é que, de fato, eu recebi um diagnóstico médico, né? Eu sabia que eu tinha este quadro, mas não havia compartilhado com ninguém, até que, nesse momento, dado essa intercorrência, eu precisei ser levada para o hospital e lá o neurologista comunicou à minha família que eu tinha epilepsia, enfim. Então, toda essa jornada, né? E como ela continua acontecendo na minha vida, o tratamento, os exames de seguimento foram a grande motivação para esse projeto, que é o EpiTalk. Interessante a sua história, porque ela está muito ligada ao próprio propósito do EpiTalk, né?
E o que eu entendo, você tem uma sócia também, que é cofundadora da Epitalk, a médica Flávia Rocama. E eu queria saber um pouco do que fez vocês se conhecerem e unir forças aí para esse projeto. A Flávia, ela também é uma paciente com epilepsia, mas com uma história diferente, né? A Flávia, ela teve uma doença neurológica aguda, que foi uma encefalite, e como complicação dessa doença, ela se tornou uma paciente com epilepsia, né? Ainda que a nossa jornada inicial tenha sido diferente até esse momento do diagnóstico, a motivação era muito semelhante. E o nome Epitalk foi a Flávia quem criou. A Flávia, ela criou o nome e iniciou uma página no Instagram para compartilhar as experiências, e naquele mesmo período em que ela iniciou a página, eu já tinha uma vontade similar, e através de uma terceira pessoa, nós fomos apresentadas. Temos muito em comum, dividimos muitas coisas na vida, e a gente achou que dividir também esse projeto seria bom. E então, desde 2020, final de 2020, nós estamos juntas nesse projeto, né? E o intuito do Epitalk é resolver 2 problemas que os pacientes com epilepsia enfrentam ao longo da sua jornada, né? O primeiro problema é a falta de acesso à informação adequada sobre a doença. E o segundo é a falta de monitoramento acurado das crises convulsivas. Então, esses são os nossos 2 norteadores dentro do Epitalk atualmente. Então, a abordagem do Epitalk inclui esse segundo ponto, né, que é a disseminação de informações científicas sobre a epilepsia, tornando elas mais acessíveis, porque eu acho que você comentou que um dos grandes problemas é o acesso, né? E acesso a informações fidedignas, científicas. Hoje, com a internet, é uma loucura, né? A gente tem acesso a milhões de informações, a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade. Então, super bacana, eu acho que 2 coisas. Primeiro, a propriedade que vocês têm, né, de falar sobre o assunto, né? E ambas sendo médicas, né, que eu acho que aí dobra essa propriedade. Então, muito bacana, né, saber do projeto. E como vocês enfrentam o desafio de traduzir os conceitos complexos, né, em uma linguagem mais compreensível para os pacientes, cuidadores e até familiares que queiram saber mais, né? Porque falar de temas médicos em geral não é fácil, né? E conseguir traduzir isso para um público mais leigo, né? Imagino que seja um baita desafio para vocês. Sim, o nosso intuito de maneira nenhuma é substituir o médico neurologista, né? Até porque nós não temos essa especialização. O nosso intuito é compartilhar conteúdo que seja baseado em artigos científicos, revisado por nós, sobre temas que por vezes os pacientes não perguntam durante as consultas médicas e ficam com essa dúvida depois. E ter essa dúvida depois os leva a buscar essas respostas na internet. E, como a gente sabe, a internet é muito rica de informações, porém também é muito rica de informações errôneas, né? Então, o nosso intuito é oferecer essas informações sobre temas que os nossos seguidores muitas vezes nos perguntam, né, de maneira direta, para que eles fiquem com a melhor informação e estejam autônomos para tomar as melhores decisões dentro dessa jornada que é ser um paciente com epilepsia. E doutora, eu vou abrir um capítulo aqui, que eu acho que muita gente tem curiosidade, quer saber mais, e como você tá na ponta, né, conhece super bem, acho que é super pertinente pro papo, que é tecnologia.
né? A gente fala um pouco de tecnologia, esse podcast fala bastante de tecnologia, principalmente na área de saúde, né? E aqui a gente tem alguns caminhos, né? Com o surgimento aí de novas tecnologias e abordagens de tratamento, como neuroestimulação, a medicina de precisão, análise de dados e aprendizado de máquina, machine learning, né? Que estão desempenhando um papel crescente aí na detecção e previsão de crises epiléticas. Como você enxerga os avanços múltiplos, né? Também inteligência artificial e big data para melhorar a vida dos pacientes? É uma coisa que está longe, ou já tem disponível, já tem algumas opções, alguns caminhos? Queria ter um pouco dessa perspectiva com essa ideia de tecnologia. Claro, eu acho, nós temos aqui, né, dois pontos que eu acho importante a gente discutir. O primeiro sem dúvida, esses avanços tecnológicos vão levar ao melhor cuidado dos pacientes com epilepsia, dado que o intuito do tratamento é reduzir o número de crises. E para isso, o médico ele tem que estar de posse do quantas vezes aquele paciente dele teve crises nos últimos tempos entre uma consulta e a outra. Como que a gente tem esse número exato? Esse número de crises, muitas vezes ele é registrado pelo paciente. Ou seja, o paciente ele tem a crise e quando ele tem alguma autonomia, passado aquele momento, ele anota. Ele pode anotar num papel, ele pode anotar num aplicativo, qualquer uma dessas opções. Ou o familiar, cuidador, no caso, faz essa mesma anotação, né? Então, isso a gente consideraria o registro da crise. Só que aqui a gente tem uma questão de um erro humano, né, desse registro. Às vezes você pode ter tido uma crise muito intensa e depois não pôde anotar o tempo e a duração daquela crise, você esqueceu, ou você está tendo crises com intervalos muito grandes, o que faz com que você não se atente a essa anotação, enfim. Uma vez que isso depende, né, de um input humano, a gente vai ter o erro aqui. Agora, se a gente tiver a detecção da crise, ao contrário do registro, através de dispositivos vestíveis, né, de wearables, podem ser relógios, braçadeiras, dispositivos que a gente aloca no tórax, na cabeça, enfim. Dispositivos vestíveis, nós vamos ter um dado acurado em tempo real, né? Com posse desses melhores dados, o médico, através de inteligência artificial, pode fazer uma predição de quanto que aquele paciente vai ter uma nova crise, de qual que é o melhor tratamento para aquele paciente, será que ele precisa de um ajuste de medicação ou não, enfim. Então, esse é o ponto, digamos que, mais importante aqui dessa condução do cuidado do paciente. Só que quando a gente pensa em dispositivos vestíveis, eles têm um preço, né? E hoje, esse preço ele ainda não é compatível com a realidade da maioria da população brasileira, né? Hoje no Brasil existem um problema de acesso de novo aqui, né? Sem dúvida, assim, dos 3 milhões de pacientes que têm epilepsia hoje, desses 3 milhões, 90% estão inseridos dentro de uma classe social média e baixa, né? Porque, infelizmente, a epilepsia, ela está nos países subdesenvolvidos associada a doenças infecto-contagiosas, intercorrências durante o parto ou após o momento imediato após o parto. Então, nós temos uma fatia muito grande da população
que não vai conseguir ter suporte de dispositivos vestíveis, né? Pelo menos não nesse momento atual em que vivemos. Então, como que a gente consegue ofertar um cuidado melhor para essas pessoas? Para que essas pessoas elas tenham mais autonomia, mais independência, ainda que estejam convivendo com a doença diariamente, né? Então, esse é o nosso segundo norteador dentro do EpiTalk. Então, além de a gente levar essa informação adequada e apurada, a gente também quer trazer um monitoramento acurado das crises para que todos os pacientes tenham a possibilidade de ter um cuidado integrado, coordenado, que privilegia a saúde e o bem-estar dentro deste contexto de doença, né? Bacana, legal. E hoje o canal do Instagram de vocês é o principal canal, né? Imagino. E ali vocês estão criando uma comunidade de pacientes com epilepsia, familiares, cuidadores, amigos, né? Queria saber como que foi recebida essa solução, se existe algum feedback que foi particularmente útil ou até surpreendente para vocês, né, com a chegada do EpiTalk. A troca é muito intensa através da página, né? Mesmo quando nós passamos longos períodos sem nenhuma postagem, nós não perdemos seguidores. Então, esse é um fato que sempre nos surpreende, né? E em todas as postagens o nosso engajamento é muito alto. Com esse público, né, engajado ali dentro dessa temática, foi possível conduzir através de metodologias de design etnográfica com essas pessoas, e esses dados que nós coletamos, né, de maneira qualitativa e quantitativa, eles nos levaram a essa real compreensão dos nossos pacientes e cuidadores que são os seguidores da página, né? E através desses dados é que nós estamos elaborando essa solução para dar aos pacientes um melhor cuidado, né? Para que eles tenham a possibilidade de fazer um autogerenciamento ali do estilo de vida deles e controlar melhor os desencadeantes das crises. Então, a página ela tem essa função, né, de troca e ao mesmo tempo de análise, e a troca é muito intensa. Existem pacientes que se comunicam conosco diariamente através de mensagens por direct. Então, é bem interessante. A gente valoriza muito esse relacionamento que foi construído com eles. E, doutora, principalmente no começo, né, muitas startups enfrentam bastante desafios, né? Queria saber aqui quais foram os principais obstáculos que a EpiTalk enfrentou, né, no desenvolvimento de suas soluções, e como que vocês superaram essas dificuldades. Passamos aí pelo Covid, não sei se foi um desses desafios também que vocês sentiram na pele, mas queria escutar um pouquinho de você. A gente ainda está vivendo esses desafios, viu, Edu? Imagino. Porque é um mercado bastante nichado, né? Então, tem-se, da mesma forma que a gente discutiu, né, os investimentos em pediatria, investimentos em epilepsia tem essa mesma conotação, né? Mas nós temos muito apoio dos próprios pacientes, né, para que a gente siga tentando ter a melhor solução. Hoje a gente tem apoio também de algumas farmacêuticas. Nós temos algumas outras startups que trabalham com wearables de detecção de movimento que temos parceria. A própria Associação Brasileira de Epilepsia é uma grande parceira nossa, né? E
nós seguimos dentro, né, de um roadmap que nós traçamos, que não era rápido, porque nós sabíamos que haveriam todas essas dificuldades ao longo do caminho que nós teríamos que passar, né? Mas a gente gosta de dizer que nada de grande se cria de repente, então nós seguimos aqui firme e fortes. Bacana. E para a gente fechar aqui hoje, doutora, eu queria saber um pouco dos próximos passos para a sua startup. Existe algum plano de expansão, alguma nova área de foco que vocês desejam explorar, algum canal? A gente tem refletido muito sobre bem-estar dentro da doença, né? Como que a gente pode promover um estado de bem-estar nesse paciente, ainda que ele tenha uma doença crônica. O nosso intuito é sempre passar uma visão positiva para os nossos seguidores, porque a gente verdadeiramente acredita que é possível ter uma vida autônoma dentro, né, dessas adversidades, feliz, mesmo num contexto de doença. Então, hoje nós temos refletido muito sobre essa questão de medicina de estilo de vida para pacientes com doenças crônicas, nesse caso a epilepsia. Então, esse está sendo o nosso foco no momento. Doutora Caroline Canaã, cofundadora do Epitalk, startup que tem o propósito de melhorar a jornada dos pacientes com epilepsia. Doutora, muito obrigado por participar do nosso podcast. A conversa foi excelente, parabéns pela iniciativa e muito sucesso. Muito obrigada, Edu, até breve. Até breve. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje, eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.